Fala, meus amigos, vencemos e classificamos, que era o mais importante. Eu tava vendo agora ali a entrevista do atleta do Bragantino, eles já estão chorando, gente. E veja a frase que o cara teve a capacidade de falar. Não importa se a gente for jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians, ou seja lá contra quem for, não pode colocar uma mulher para apitar. Gente, isso aí é o típico choro de perdedor, né? Porque essa árbitra, gente, inclusive ela me surpreendeu, não por ela ser mulher, não, mas porque geralmente os árbitros do Brasil eles são ruins, não pelo por serem homem ou mulher, mas porque são ruins mesmo, porque eles ainda não são profissionais. Só que hoje essa árbitra do campo ela me surpreendeu positivamente, por quê? Porque em momento algum ela cedeu à pressão dos atletas do Bragantino que estavam ali a todo custo querendo ganhar no grito a partida. E ela, árbitra FIFA desde o ano passado, ela se mostrou muito consciente ali nas tomadas de decisões dela e é isso que a gente espera de um árbitro, né? Alguém que não use o VAR como muleta. Inclusive, gente, não por ela ser mulher, mas ela colocou muito árbitro aí grandão, inclusive o senhor Daronco, né, que tem a pinta de ser macho e tal, que é grandão, que era para impor respeito aos atletas, ela foi lá e colocou ele no bolso, gente. E não é porque ela é mulher, mas porque ela foi profissional. É simples assim. Não adianta o atleta do Bragantino chorar, não adianta eles falarem quando estão de cabeça cheia, porque isso aí ainda pode dar muito ruim pro atleta de vocês, hein, gente? É só uma dica que eu dou, provavelmente nunca nem vai ouvir falar do meu nome, mas tá aí minha dica, né? E vamos falar um pouquinho sobre o jogo, como que foi lá o primeiro tempo, o segundo tempo, a partida como um todo, né? Então, o primeiro tempo ele começou ali meio com um Bragantino querendo já dar as caras ali, querendo mandar no jogo, né? Mas logo o São Paulo ele foi se encontrando em campo ali com o Marcos Antônio e o Danielzinho. A partir do momento que os dois começam a ter. A partir do momento que os dois começam a ter a bola no pé, o São Paulo ele cresce. Isso aí é nítido. O São Paulo ele depende muito desses dois atletas. E quando eles estão abaixo, o São Paulo como um todo ele fica abaixo. E aí, a partir do momento que eles começam a entrar no jogo, o São Paulo começa a ganhar mais a primeira bola, começa a ganhar mais o segundo lance, e aí o São Paulo começa a criar mais chances de gols. E foi numa jogada dessa, um lançamento, se não me engano, do Alan Franco para o Lucas Ramon, que chegou finalizando e no rebote o Damian Bobadilha foi lá e encaçapou 1-0 para o São Paulo. Foi muito importante o São Paulo já ir para o intervalo vencendo desde o primeiro tempo, né, gente? Foi muito importante isso, porque a gente sabia que no segundo tempo o Bragantino sabia, pelo menos a gente esperava, né, que o Bragantino ele viria daquela maneira avassaladora, como todo o time que tá perdendo em casa geralmente entra no segundo tempo, né? Mas não foi muito assim não, né, gente? Porque o São Paulo ele chegou e, inclusive, ele ampliou o placar, fez 2-0 numa jogadaça, gente. Pô, que jogada foi essa? O Danielzinho cobra a falta ali, o Luciano sai de trás dos zagueiros ali e só escora pro Lucas Moura, sem goleiro, sem ninguém, fazer o gol ali do São Paulo, o gol da tranquilidade, o gol que colocou o São Paulo na semi. E foi um gol que, inclusive, era nítido ali que os atletas estavam atrás da marcação ali, o Luciano. Ele saiu de trás dos zagueiros do Bragantino e quando o Lucas sinalizou, ele veio por trás da linha da bola. Então o São Paulo ele saiu vitorioso por 2-1. O Bragantino chegou a fazer ali o segundo gol no lance de escanteio. O primeiro gol, perdão. E é isso. A gente achou que o Bragantino viria para aquela pressão e tal. O São Paulo ainda teve o Alan Franco expulso no finalzinho do jogo, uma expulsão que esse tipo de expulsão vale a pena porque ali poderia surgir um lance muito mais perigoso do que a própria falta em si, né? Então o São Paulo saiu ali no lucro nessa falta, né? Foi muito boa a opção do Alan Franco trocar o segundo cartão pela sequência do lance, né? Então, não vou te criticar, Alan Franco. Muito embora eu acho que o teu primeiro cartão foi bobo, esse aqui valeu a pena. E viu, seu Caleri, você tomou um cartão besta, né? Que pode prejudicar lá na frente e tal.
Mas o importante foi a vitória. O time tá de parabéns. Inclusive, a gente chegou quebrando um tabu, né, gente? Porque o São Paulo não vencia a equipe do Bragantino desde 2019, que foi a época em que o RB se tornou. Que o Bragantino se tornou o RB Bragantino, né? Então, desde então, o São Paulo nunca tinha vencido lá. E a gente sabe que o Bragantino tinha sido até então a pedra no sapato do São Paulo. Mas deu para ver que o São Paulo ele se portou como time grande, né? Porque é aquilo que o Neto falou, né, gente? O Neto fala muita besteira, mano. Mas ele falou que, tipo, o Bragantino é aquele time que na hora H ele pipoca, né? É como você dançar com a irmã no baile, o Neto falou. Tipo, é só pra cumprir tabela ali, mas é uma vergonha, né? E o Bragantino, inclusive o senhor Flávio Prado, né, que fala que o Bragantino já é maior que o São Paulo, ele nunca foi, não se igualou ao tamanho e jamais vai chegar perto da história do São Paulo. Pode ter momentos que o Bragantino, como um time, ele se torne um pouco mais organizado que o São Paulo, mas como clube, como instituição, nunca serão, gente, nunca serão. São Paulo tem 3 mundiais, o Bragantino não tem nenhum. E falar pra vocês, passou o time grande, passou o time gigante, e é na hora do vamos ver que a camisa pesa, né? E a camisa pesou ali pro lado do São Paulo, né? O Bragantino não resistiu à pressão, sucumbiu ao trimundial. É isso, galera. Vamos agora esperar aí o nosso adversário, né? A gente sabe que a questão de pontuação ainda está valendo, muito embora a gente não terá o Morumbis para uma possível semifinal, dependendo de quem for. O São Paulo teria o Morumbis em caso de mandante, mas não terá de qualquer maneira. Mesmo que São Paulo seja o mandante, ele não terá o Morumbis porque vai ter show lá da equipe da banda do AC/DC. Então São Paulo, se for mandante, vai jogar no Brinco de Ouro. Se não for mandante, vai jogar onde seja lá onde for, né? Mas é isso, galera. Vamos que vamos. São Paulo tá surpreendendo positivamente. Temos muitas coisas ainda para corrigir, mas tem muita equipe aí que tem muita coisa para corrigir e ninguém fala, né? Eu quero ver agora como que vai ser os programas esportivos de segunda-feira e é isso, né, gente? Muito feliz com a atuação do São Paulo. Mostrou que o time está em ascensão e é um time que ninguém dava nada há cerca de um mês atrás. E esses atletas não deixaram a pressão do que aconteceu lá do caso dos ingressos abater o psicológico deles, né? Então é isso. E fica aqui minha solidariedade ali para a árbitra, né? Se não me engano, a senhora Daiane Muniz, que apitou com muita postura, né, gente? Que foi uma árbitra exemplar, excelente. Teve até um lance ali onde o pessoal da transmissão tava elogiando ela. Foi só elogiar ela que ela apareceu na frente da bola, tomou uma bolada na nuca ali. Fica também nossa solidariedade ali, mas a gente sabe que não foi nada sério. E torcemos não só para ela, mas também para o nosso São Paulo. E faltam 2 jogos, gente. É a semi e a grande final. E vamos que o São Paulo é grande demais. São Paulo é gigante. Vamos buscar esse título que dá. Vamos que dá. É nóis. Valeu, galera.